Me reflete a memória, Simão Sirineu. Por que eu vou falar de Simão Sirineu essa noite? Porque todo mundo está falando da Páscoa, e eu vou falar da Páscoa. Glória. Só que vocês vão conhecer uma história bem diferente, uma história nova. Glória. O que a Bíblia fala de Simão Sirineu? Quais as informações que a gente tem desse homem? Praticamente nada, a não ser o seu próprio nome. Sirineu não é um sobrenome. Sirineu é alusão a uma cidade, origem de onde ele veio, Aleluia. chamada Cirene. Glória a Deus. Simão, Sirineu. Sirineu é a origem, a cidade chamada Cirene. Há 2000 anos atrás, 2020, né? Na época de Cristo, era a Cirene. Mas o que deixa a gente com a cabeça embaralhada é o que Simão Sirineu estava fazendo em Jerusalém em 14 de Abibe da era cristã, né? Do ano da era cristã, 14 de Abibe. Simão é outro nome que nos dá mais uma oportunidade de avançar na história de Simão Sirineu. Porque Simão é nome de crente. Simão é Simeão, é um dos filhos de Jacó. Então Simeão, ou Simão Sirineu, veio de Cirene. Ele viajou 1000 milhas, passou por desertos, passou por situações diversas, adversas, uma caravana com sofrimento, só para participar da Páscoa. Aí você vai começar a entender agora. Porque nesse dia, estou todo arrepiado já aqui, e Jesus estava sendo conduzido para a morte, era a Páscoa. Vocês não se lembram que ele tinha acabado de ceiar nessa Páscoa? Se lembra da Santa Ceia? Era a Páscoa. Simão Sirineu saiu de Cirene, caminhou 1000 milhas a pé, com uma mala, com uma túnica branca dentro da mala, para participar de um cerimonial chamado Heber Passer Samer, a convocação santa da Páscoa, Glória. que acontecia no Beit Hamitas, no Santo Templo, do lado da Fortaleza Antônia, onde essa equipe tinha acabado de passar, sentindo arrepios no corpo, sentindo uma sensação horrível, de onde Jesus passara a noite sendo açoitado, sendo escarnecido, sendo desprezado, até ser conduzido pelas ruas estreitas, que eles chamaram e chamam até hoje de vias dolorosas. E ali, toda Páscoa tinha um cerimonial que vinham pessoas, judeus de todo o mundo, para a cerimônia da Páscoa. Fato é que em 1948, no dia 14 de maio de 1948, foi decretado por um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha a oficialização da nação de Israel. Porque Israel é uma nação que a gente tem que respeitar. Por quê, pastor? Porque foi a única nação que passou presta atenção, olha para cá, 1800 anos fora da sua terra. Não perdeu seu idioma, não perdeu a sua tradição e não perdeu a sua religião. Preservou. Sabe o que é isso? 18 séculos. Teve o Holocausto, tudo isso aí aconteceu, né? E por que Simão Sirineu estava fazendo lá em Jerusalém? Porque Simão Sirineu era um judeu. Aí a gente vai voltar, em vez de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Viaja comigo agora, vamos lá.
que aconteceu no reino de Sabá, que era Cirene na época de Cristo, que hoje não é mais Sabá e nem é Cirene, é Etiópia. Cirene, que na época do rei Salomão era o reino de Sabá, houve uma rainha que mexeu com o coração de Salomão, que viajou, fez esse mesmo trajeto, só para ver pessoalmente a sabedoria de um rei. Ela chegou na casa de Salomão, no palácio. Ela não foi perguntar por ele, ela foi diretamente na cozinha do rei. Presta atenção, cara. Foi lá na cozinha, quando ela pegou a panela, ela não viu a voz queimada. Estava escrito: santidade ao Senhor. Só um homem com tamanha sabedoria faria algo que ninguém visse, ou que dificilmente fosse visto, porque a rainha viu, para agradar a Deus. E a comida que ele comia, ele não precisava orar, porque ela já saía consagrada na panela. Aleluia, glória a Deus. E eu dou um conselho aos jovens que querem se casar, que estão me ouvindo agora pela internet. Os jovens que querem se casar, faz uma visitinha na sua noiva, lá no dia, você sai do sofá, vai na cozinha, dá uma olhadinha. Se a pilha estiver dessa altura, aí você já está vendo o seu futuro. Né? Doeu aí? Então é uma coisa. Vocês veem como é que é a Bíblia. Eu estou falando de Bíblia aqui, eu não estou contando história. Eu estou contando história da Bíblia. É Bíblia purinho. É verdade. E aconteceu que a rainha passou umas semanas com Salomão. Eu já falei aqui sobre a outra história, que é um estudo para outro dia, um estudo, é uma pregação, não sei. Que Salomão teve algo com essa rainha. E nasceu alguém que foi embora, da descendência de quem? De Davi. Está todo arrepiado aqui. Simão Sirineu era descendente de Davi. E ele estava ali em Jerusalém com o propósito de participar da Páscoa, porque ele conhecia os mandamentos. E como é que é a Páscoa? A Páscoa, como era celebrada nessa época? Lá no templo havia um altar, um átrio, né? E chama-se Gadol Cohen, que é o sumo sacerdote. Ele saía em determinado momento, na hora marcada, por volta no horário deles lá, entardecer, e pegava o cordeiro. E ele vinha com o cordeiro, presta atenção, ele vinha assim, ó, botava o cordeiro aqui, cabeça do cordeiro aqui, e vinha lá de dentro. E ele andava assim, dando trampo no pescoço do cordeiro. Pergunta por quê? Porque se berrasse, era bode. Ovelha não berra, ovelha não chora. E aí, ele fazia isso para testar, para saber. O cordeiro branquinho, mas ele bugalhava o olho, mas corria só uma lágrima. Ele dava um silêncio para a glória de Deus. E para participar desse cerimonial, que só os homens podiam na época, nada contra as mulheres, tá? Hoje a cultura é outra, mas naquela época mulheres não entravam nesse cerimonial, somente os homens. E era tudo fechado, tinha só uma porta de entrada, só tinha uma porta para entrar. E todos que passassem por aquela porta tinha um guarda do sacerdote da casa do Beit Hamidas, né? A grande casa sagrada, o templo, o grande templo. Ele ficava ali vigiando todo mundo que passasse. E o povo se afunilava. Eram milhares de pessoas. Nem todos conseguiam entrar para ver o cordeiro. Todos tinham esse sonho. Vou explicar por quê daqui a pouco. Todos tinham essa intenção de chegar lá para ver o sacrifício do cordeiro pascal, para ver o cordeiro morrer.
Mas nem todos conseguiam. As mulheres ficavam olhando das frestas de mim. Assim é o céu, querido. Só tem uma porta. Só tem uma porta para entrar. E todos que passarem pela porta serão revistados. Passarão pela revista. E a ordem era: ninguém podia ver o cordeiro com a veste suja. Simão Sirineu chegou na portão da cidade, na porta principal, onde ele entrara, que era a porta da... não vou lembrar agora o nome da porta. Ele parou, abriu a mala, tirou a túnica de linho branquinho, porque ele tinha com maior cuidado na mala, porque não podia sujar, e colocou a túnica para entrar na cidade. Quando ele entra na cidade, ele para naquela pedra, naquela esquina, primeira esquina. Para que serve uma esquina? Só para a gente acertar aqui. Para que serve uma esquina? Hoje na lei do trânsito, direção. Ou vai para a esquerda ou vai para a direita, né? A esquina ali te dá, o nome daquilo ali chama-se na lei do trânsito conversão. Ali tem que fazer uma conversão. Só que as ruas eram estreitas. Eu disse que não tinha viaduto, lembra que eu disse que não tinha ponte? Entrou, não tinha jeito. Ele deu de frente com uma turba que vinha de encontro a ele. Ele ia para lá e a turba vinha para cá. De repente ele para, ele olha, ele não consegue ver nada, só gritaria. De um lado, 6 lanças levantando e descendo, levantando e descendo. Do outro lado, mais 6 lanças. 12 guardas pretorianos que vinham, e no meio ele conseguia ver uma madeira que se levantava e abaixava, que se levantava e abaixava. Ele não entendia nada. Até então ele não sabia o que estava acontecendo. Até que ele viu que vinha alguém condenado. O condenado, ele era observado, ele tinha que ser visto, ele tinha que ser notado. Então o que eles faziam? Presta atenção, olha para cá agora. Uma madeira desse tamanho aqui. Eles furavam aqui e furavam aqui. Pegava uma corda e amarrava no pescoço do condenado, na cintura do condenado e no braço esquerdo do seu algoz, aquele que ia matar. E o algoz ia puxando ele, dando aquele saravão, e ele seguindo. E isso que Simão Sirineu via. É isso que Simão Sirineu via. Quando ele viu a placa, eles amarravam uma corda aqui e outra aqui. Estão entendendo? Por que 3 furos, pastor? Pergunta para mim. Porque quando chegasse na crucificação, tirava-se essa madeira e pregava em cima do condenado. E ali estava escrito o motivo pelo qual aquele criminoso estava sendo conduzido à sentença. Estava escrito ali, nas 3 línguas da época, no inglês da época, que era o grego, em latim e em hebraico: Yeshua e Nazaré, Judá, Rei dos Judeus. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Erudim e Judá. Yeshua e Nazaré, Erudim e Judá. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Que acusação mais esquisita. Mas ele não entendeu. Ele falou. De repente o prisioneiro cai aos pés de Simão Sirineu. Simão Sirineu estava indo para onde? Só para lembrar. Para Páscoa, né? Para o templo. Para receber, para ver o sacrifício do cordeiro. Vamos terminar de falar o que acontece no sacrifício do cordeiro. O sacerdote, quando terminava, ele chegava em cima do altar, ele deitava o cordeiro e passava a faca assim, na jugular do cordeiro, e o sangue começava a esguichar. Ele pegava com a mão esquerda. Por que com a mão esquerda? Porque a esquerda é justiça do Senhor e a direita é bênção. E ele fazia em sentido horário, levantava o cordeiro pelos pés
E em sentido horário, ele dava 7 voltas em círculo, em circunferência, em volta, até que completasse o 7, o número da perfeição. E aí o sangue parava de jorrar. E o cordeiro estava morto. 7 voltas, simbolizando eternidade. Simbolizando que o cordeiro que estava lá no caminho estava preparando a eternidade, definitivamente, para o mundo inteiro. Depois que ele fazia isso, ele pegava uma planta chamada isopo. Era a esponja da época. Essa planta, é só ler. Salmo 51. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Ele molhava, ele não podia tocar no sangue com as mãos, senão ele contaminava o sangue. Então ele pegava uma madeira, um pedaço de madeira, assim, fincava no isopo, molhava no sangue e fazia isso. E todo mundo ficava. Se alguém levasse uma gotinha daquele sangue, ele sentia que ele estava sendo abençoado por Deus. Ele estava sendo aprovado por Deus para ser um rabino futuro. Vou explicar melhor isso. Por quê? Porque era costume. No judaísmo, o filho mais velho era separado. Tem Bíblia, tá? Presta atenção. Era separado para eternizar a geração de sacerdotes, de estudiosos, de rabinos da família. Isso tinha um nome. Todo judeu separava o primogênito, tinha que, aos 5 anos de idade, ele era mandado para a escola rabínica para estudar dos 5 aos 14 anos. Olha. Chamam isso de o filho do mandamento, Beik Hamitas. Quando esse menino completava 14 anos, lá no templo se reuniam 70 anciãos, 70 anciãos, para fazer o teste. Se esse menino, vem cá, Zé Wilson, rapidinho, por favor. Esse menino, ele era levado diante dos 70 anciãos, 70, que começava, ele ficava no meio da roda dos 70, ele ficava no meio da roda, e os 70 começavam a perguntar sobre o Pentateuco. O que está escrito em Gênesis 28, 25? Ele tinha que falar isso. O que está escrito em Número 13, 14? Isso. O que está escrito em Levítico 6, 13? E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Só lembrei esse, né? Eita, glória. Escapei, pô. Esse aqui não era nem pra fazer, não vou deixar, não. Fica aqui, não. Calma aí. Aí, ele passava, se ele errasse uma letra, estava desaprovado. Não era aprovado. Tinha que acertar tudo, o Pentateuco, tá? Quando ele era reprovado, ele fazia assim. Vamos. Parabéns, tudo bem, você não serve para eternizar a nossa descendência religiosa, sacerdotal. Você vai em paz trabalhar, construir famílias e servir a Deus. Só isso, né? Pegou? Entendeu? Calma aí. E Simão Sirineu estava ali. Quando ele vê que Jesus se desmorona aos seus pés, ele se desespera. Meu Deus, vão sujar minha roupa, eu não posso entrar sujo no templo, como é que vai ser? E ele olha, imaginação aqui, ele olha para o homem, Jesus vai te ajudar, Deus vai mandar alguém para te levantar, Deus vai, né? Essa é a ideia dele, né? Simão Sirineu. Isso é o que a gente imagina. Você vai, fica firme aí, aguenta firme, pô, rapaz, mas Deus vai te dar graça. Irmão, se você tiver que ajudar alguém, ajude. Não fica se preocupando, passando uma tarefa para outra, a missão é tua, assume.
Se Deus te deu a missão, confiou a você, pega ela. Ah, pastor, mas eu não tenho condições, eu não posso. Deus vai te dar graça, Deus vai te condicionar. Ah, pastor, mas eu estou cansada, eu estou cansado, eu não tenho competência para isso. Deus vai te dar competência, te capacitar, e você vai conseguir tudo aquilo que disseram que você não é capaz. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus, tu é capaz, tu pode, porque está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu posso, você pode. Essa igreja pode, não tem nada. Que igreja pobre, não vejo nada. Mas a gente vai chegar lá, porque nós temos propósito. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Passa tempo, passa o céu e a terra, mas Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Só que Simão Sirineu se engana, porque de repente alguém grita, porque o chefe da guarda estava preocupado, estava a ponto de enlouquecer, porque o condenado não podia morrer antes da cruz. E ele não sabia o que fazer, a turma chegando, o pessoal xingando, palavrões, maltratando Jesus. E aí, ouve-se uma voz: Você, não sei disso. É você mesmo! Levando o condenado! Pega, ajuda o condenado! Levando o condenado! Mas minha roupa! Já imagina que pegaram a espada e acabou pra ele, né? Abraçou Jesus. Jesus abraçou ele, colocou a mão na perna, se levantou e começou a caminhar. A igreja católica demarcou esse local. Eu ainda vou falar, eu ter ido ano passado. Eu perdi uma grande oportunidade de ir na Terra Santa em Israel. Mas perdi não era de tempo. Adiei, eu vou ainda estar lá para ver de perto dos meus olhos. Mas eu mandei alguém e fotografou, filmou, tem tudo documentado em casa, guardado para dar estudo, para estudar. E a igreja católica demarcou. São por estações aqueles pedaços daquela Via Cruz, chamada Via Cruz. E o rapaz, o pastor que estava lá, ele teve a curiosidade de medir. Ele começou a contar. Dizem que 1 metro é um passo, né? Então ele começou a contar lá: 1, 2, 19, 48, 49, 50. 50 passos. Depois da Páscoa vem o que é mais lindo para a igreja: o dia de Pentecoste. É o 50º, né? O dia de Pentecoste. E aí Simão Sirineu foi com Jesus até uma certa distância, até Jesus tomar fôlego novamente. Jesus seguiu e Simão Sirineu ficou. A turba passou. E quando ele olha para o sol, porque era o único meio de se localizar no tempo na época, não tinha relógio, ele olhou para o sol, botou a mão na cabeça, foi-se o tempo, já aconteceu o sacrifício, eu não consigo mais chegar à terra, eu não consigo mais chegar à terra. Quando ele olha para a túnica, toda ensanguentada, toda ensanguentada. O que me resta agora? Fechar a minha mala, guardar a minha túnica, chegar em casa envergonhado, não conseguir a gota de sangue poder passar, que de tão longe, 1000 quilômetros, não consegui. Jesus não esqueceu de você, não. Jesus não esqueceu de você, não. Colocou a mala, arrumou e retornou. Imagine quanto tempo de viagem ele retorna. Agora, eu estou resumindo bastante aqui por causa da hora, irmãos. Presta atenção, vou terminar já já. Marcos capítulo
Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos, abre aí, filho. Você lê aqui. Marcos 15, 21. Está escrito aí. Quem achou ler? Pode ler, pode ler. Bem alto. E constrangeram certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, Só uma vez. que por ali passava, vindo do campo, Amém. aquele levasse a cruz. Aí, viu? E levaram-no ao Ele era lugar filho de- Gólgota, filho Filho de Sirineu, pai de Alexandre, pai de Alexandre e de Rufo. Rufus. Marca esse nome aí, Rufus. Está escrito na Bíblia. Pai de Alexandre e Rufus. Marcos, capítulo 15, versículo de número 21. E Sirineu segue de volta para sua casa lá na Etiópia. Hoje, né? Cirene, lá na Etiópia. Por quê? Já falei que a rainha de Sabá teve uma geração, teve um filho com Salomão. Lá tinha, a família dele era herdeira direta de Davi. Portanto, Rufo, quer dizer, Simão Sirineu, era o primogênito. Simão Sirineu já tinha recebido o não, ele não tinha sido aprovado no Beit Hamikdash. Lembrando a vocês que Jesus, o rei de Nazaré, Jesus de Nazaré, aos 12, querida Tainara, aos 12 anos, ele foi encontrado no templo, no meio dos 70, recitando as respostas, não apenas do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levíticos, mas também dos históricos, poéticos, proféticos. E estava aí, e os 70 anciãos já estavam doidos com o menino, todo mundo querendo botar a mão no ombro dele e dizer: esse menino sabe demais, como é que eu vi tanta sabedoria? É muito grande a sabedoria desse rapaz. Quando chegou Maria e José, perderam o menino e foram encontrar ele aos 12 anos. Eu disse que essa cerimônia acontecia aos 14, mas Jesus antecipou 12 anos e regressou. Já para encerrar, Romanos 16, 13. Rápido de endereço, vai ler rápido e alto aí, coloca 10 minutos só, menos de 10 minutos. Romanos 16, 13. Quando Paulo, eu sempre dividi essa carta de Romanos em 6 partes, né? Essa parte é a parte das despedidas, das considerações finais. Aí Paulo vai dizer isso aí, ó. Só o versículo está dizendo aí. Saudai a Rufo. Eleito no Senhor. Eleito? No Senhor. Isso lá no Novo Testamento, apóstolo Paulo. Olha como a Bíblia é linda. Aí, Simão Sirineu chegou em casa. E teu irmão, Rufus, já estava esperando. Pai, a mesa, o cordeiro assado, todo mundo esperando, já ansioso, já certo de que ele vinha com a gotinha do sangue, né, porque a família já tinha perdido a oportunidade. Ele era pai dos meninos. Os filhos já estavam com a mesa pronta ali esperando. E aí, conta aí, pai, como é que foi? Ah, meus filhos, foi boa não, coisa não. Meio decepcionado, com aquela cara assim, de decepção. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, quando eu coloquei minha roupa, minha túnica, entrei na cidade, vi uma turma de gente lá, tinha uma crucificação, uma condenação de um condenado, escrito rei dos judeus e tal. Mas conta aí, pai, como é que Rufus era o primogênito de Alexandre? Pensa bem que Rufus também já tinha estudado bastante, certo? Porque era filho do mandamento. Se ele era filho de Alexandre, ele era filho do mandamento. Já tinha estudado também. Então ele, curioso, vamos lá, pai, me conta aí, como é que era esse homem, né? Não, eles vinham batendo nele, xingando nele, ofendendo, bufeteando. Ele foi lá em Isaías. Mas pai, conta aí mais alguma coisa. O que está acontecendo? Não, está escrito também aí que pelas suas pisaduras, como sagradas, eles não pisando no sangue dele. Aí tinha umas pessoas que gritavam que estavam sendo curadas, né, quando pisavam no sangue dele.
Isaías está escrito pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, o Senhor recebeu o sim. Era Ele, Pai. Era o Cordeiro de Deus que nós estávamos esperando. Era o Messias, Yeshua de Nazaré. Ele, Pai, o Senhor não levou só uma gotinha de sangue. O Senhor foi tocado por inteiro pelo sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desce glória, uma salva de palmas para Jesus. Tudo provado aqui, ó, na Bíblia. Aí Paulo agora saúda Rufo. Quando ele está saudando aí, você vê que do início ao fim ele está saudando os missionários. E Rufo era um missionário. Por quê? Porque Alexandre foi autorizado pelo próprio Cristo, que também todos os apóstolos eram contemporâneos de idades, faziam contemporâneos de idades com Jesus. Todos eles levaram não, ouviram não por resposta. Vem aqui de novo, Zé Luiz. Te dei um não, agora eu vou te dar um sim. Todos eles, Pedro, Tiago, João, o sim era diferente. Quando o filho do mandamento era aprovado, respondia tudo certinho, ele não dava a mão, não. Ele fazia assim. E Jesus fez, meu irmão. Simão Sirineu, mão cheia de sangue. Segue-me. Você está pronto para eternizar o mundo. Segue-me, igreja. Vamos pregar o Evangelho de Cristo. Podem ter salva de palmas para ele, Jesus. Todos estamos preparados para pregar a Páscoa Santa do Senhor. Quer pensar saber? A santa convocação da Páscoa. Jesus Cristo está voltando e você tem a marca do sangue do Cordeiro. Fique de pé, glorificando. Ninguém vai entrar no céu com as manchas das suas vestes, mas vai entrar no céu com as manchas salpicadas de sangue. Como a visão de João no Apocalipse capítulo 4. Então estes que estão de branco, com as vestes salpicadas de sangue, estes são os que venceram a grande tribulação e vieram para entrar, para ver o Cordeiro. Já está pronta, você já está pronta para ver o Cordeiro. Você já está pronto para ver o Cordeiro. Anaia, xere, anaia. Leve andará, chope andar. Olha aí, o Espírito Santo te tocando. Olha aí, ó, daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. Daqui a alguns minutos estaremos entrando nas mansões celestiais. Glória a Deus! Vamos cantar o cântico dos redimidos, igreja. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ei, palavra, andás. Tem alguém que ainda não está pronto para entrar e quer se preparar hoje? Quer voltar para Jesus? Quer renovar os votos? Se tiver, só levantar a mão assim, ó. Vou orar por você daqui mesmo. Você está pronto. Porque naquele tempo era sistema. Agora não tem sistema. Agora o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como ele morreu na cruz. Eu falei no estudo aqui, está no DVD da alma, que Satanás se afastou do deserto por algum tempo, mas ele voltou a tentar Jesus. Agora estamos falando de tentação, né? Pois está na tentação mesmo, falei. Sabe quando ele voltou? Quando Jesus estava na cruz, usando a boca do ladrão. Tu és Jesus? Tu és o Cristo? Se tu és mesmo, desce da cruz, salva a ti e a nós também.
Só que ele não precisa provar nada para ninguém. O meu Jesus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele é Senhor. Se Ele decretar, eu vou te abençoar. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode ter certeza. Pode acreditar no que eu falar. Vai. Aqui não tem mimimi, não tem brincadeira. Temos um estudo bíblico aqui que a gente ensina a palavra, porque nós não queremos crentes doentes, queremos crentes saudáveis, prontos para enfrentar o capeta. Do jeito que o pastor enfrenta, a igreja toda também tem o poder e a autoridade, porque a autoridade não está em mim, a autoridade não é minha, a autoridade está na palavra. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão das serpentes, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja. Eu agradeço a todos pela paciência, por ouvir. Glória seja dada ao Senhor Jesus, ao Senhor José. Vamos fazer aqui